Olá, tudo bem? Ontem eu postei uma enquete no Instagram com uma provocação. Eu criei um pensamento que diz que a pessoa mística é atemporal. E perguntei na enquete se as pessoas concordavam, sim ou não, ou talvez. Interessante que umas 5 ou 6 pessoas responderam. Alguns disseram sim, outros 2 disseram, uma outra disse não, e outros 2 ou 3 disseram talvez. E ao todo umas 35 pessoas visualizaram a publicação. Eu gostaria hoje de encaminhar uma resposta e uma explicação deste posicionamento, deste meu pensamento. Interessante que há pouco tempo eu encaminhei para o professor Dr. Aaron Senna, que é o professor especialista em metodologia e didática do ensino de história, recém-chegado no departamento de história, encaminhei um vídeo sobre consciência cósmica. Ele assistiu o vídeo e depois me respondeu pelo WhatsApp se dava para nós, dentro deste tema, incluirmos o assunto da consciência histórica, que é um conceito bastante trabalhado na epistemologia da história, sobretudo no que diz respeito à educação histórica. A consciência histórica é a capacidade da pessoa se orientar na estrutura tempo e de aplicar a história de forma prática no seu cotidiano. Eu respondi ao professor Dr. Aaron Senna que sim. Bem, este pensamento que eu concebi durante minha viagem de Aracaju para Natal, ontem, este pensamento que eu concebi, a pessoa mística é atemporal, ele, para mim, responde muito bem a esta indagação do professor Aaron Senna. Para uma resposta baseada em pesquisa acadêmica, que é o que eu tenho feito na mistagogia, que eu tenho desenvolvido com vocês, eu gostaria de apresentar a vocês uma pesquisa feita na Universidade do Novo México, entre 1990 e 1995, pelo Dr. Rick Strassman, financiada pelo governo norte-americano, sobre um psicodélico, que é um componente produzido pelo corpo humano e presente na natureza, presente em plantas como a ayahuasca, como também a jurema, o DMT. Dr. Rick Strassman fez uma pesquisa com 60 voluntários que receberam doses do DMT, que é um psicodélico, e é o psicodélico que está na ayahuasca, e registrou o testemunho destas pessoas após a ingestão de variadas doses deste psicodélico. Esta pesquisa, ela transformou-se em documentário, né, que está no YouTube, né, também livro que ele escreveu, né, o Dr. Rick Strassman. O título do livro e do documentário é DMT, a molécula do espírito. E qual foi o resultado desta pesquisa, que é bastante citada no mundo acadêmico e cujas pesquisas continuam? Em várias universidades do mundo, continuam as pesquisas com o DMT, produzido, que está presente na ayahuasca. Na própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, existe uma pesquisa com amplo financiamento sobre os efeitos terapêuticos da ingestão deste psicodélico. Dr. Rick Strassman, nesta pesquisa, ele também
analisou os estados místicos produzidos pela ingestão do DMT. O interessante é que, quando ele fez esta análise, ele efetivamente consultou uma comunidade de monges zen-budistas praticantes da meditação. E qual não foi o resultado dele? Em muitos aspectos, o efeito da ingestão do psicodélico DMT sobre a mente, né, gerando estados alterados de consciência, é similar aos efeitos da meditação. Muito mais do que a própria meditação zen budista, são os efeitos da meditação cabalista. Por quê? Porque a meditação cabalista é muito longe de ter o objetivo simplesmente de trazer paz. Ela tem o objetivo exatamente de ampliar a capacidade de intuição. A meditação cabalista tem exatamente o objetivo de ampliar a capacidade de percepção da realidade, de gerar estados alterados de consciência. Pois bem, passemos agora ao relato do Dr. Rick Strassman, dos efeitos místicos da ingestão do DMT, este psicodélico encontrado nas plantas como a ayahuasca, a jurema, e também produzido pelo próprio corpo humano. Diz ele o seguinte, no livro: a fim de determinar as fortes semelhanças entre a experiência espiritual e o que é possível alcançar com a molécula do espírito, farei primeiramente uma rápida revisão das características de uma experiência mística. Isto aqui é com base em pesquisas, como por exemplo William James, né, que escreveu uma obra famosa sobre a experiência mística. Continua então o Dr. Rick Strassman em seu livro: os 3 pilares do ser, do tempo e do espaço são submetidos a uma profunda transfiguração em uma experiência mística. Toda a separação entre o ser e o que não é o ser deixa de existir. A identidade pessoal e toda a existência se tornam uma só e a mesma. De fato, já não existe uma identidade pessoal, pois compreendemos no nível mais essencial a unidade e a interdependência de toda a existência. E agora, especificamente sobre essa questão que eu postei, sobre este pensamento que eu formulei. A pessoa mística é atemporal. Diz ele: passado, presente e futuro se unem em um instante sem tempo, o agora da eternidade. O tempo para, à medida que já não passa. Há a existência, mas ela não depende do tempo. Agora e então, antes e depois, se combinam, convergindo para o ponto deste exato momento. No plano relativo, breves períodos de tempo abarcam enormes quantidades de experiências. Esta foi uma síntese, segundo o Dr. Rick Strassman, do que seria a experiência mística. E então ele conclui, depois de ouvir o relato das 60 pessoas que, em uma experiência clínica, médica, controlada por Dr. Rick Strassman e sua equipe, ele conclui o seguinte: temos agora a certeza de que a consciência continua após a morte do corpo, de que ela já existia muito antes desta forma física específica. Vemos o universo inteiro em uma folha de relva e sabemos como era a nossa face antes mesmo que os nossos pais se encontrassem. Entre os testemunhos das pessoas que passaram pela experiência de ingerir o DMT, esse psicodélico, e que tiveram experiência mística como consequência, ele cita o caso de uma mulher, chamada no livro de Cleo, que relatou o seguinte: eu estou modificada, nunca mais serei a mesma,
Apenas dizer isso parece quase diminuir a importância da experiência. Eu não acho que qualquer pessoa ouvindo ou lendo isso possa realmente compreender o que eu senti, possa realmente entendê-lo profunda e completamente. A euforia se estende para dentro da eternidade, e eu sou parte dessa eternidade. Pois bem, você pode encontrar o livro DMT, a Molécula do Espírito, na internet, baixar, fazer a leitura dele, ou então assistir o vídeo no YouTube. Eu gostaria então agora de explicar do ponto de vista do místico por que exatamente esta coisa da atemporalidade se instala em sua percepção, em sua relação com o contexto que o envolve. O místico, ele não valoriza a sua subjetividade construída em função da sua socialização primária e secundária. Ele vive dentro de uma estrutura-tempo. Ele reconhece a sua subjetividade, construída a partir do seu nascimento. Mas o místico, efetivamente, ele dá valor a uma coisa chamada do eu superior, que é a consciência, esta consciência que sobrevive à morte do corpo físico, conforme Dr. Rick Strassman relata como fruto de sua percepção do que é uma experiência mística e tantos outros. Então o místico, ele concentra a sua atenção no eu superior, na chamada alma consciência. O místico concentra a sua atenção, então, naquilo que efetivamente não está sujeito à estrutura de passado, presente e futuro. É a sua alma consciência que vem desde tempos imemoriais. Assim sendo, o místico, ele procura agir em função dos valores atemporais. Ora, a ética e a moral são temporais, são contextuais, são passíveis de mudança. A ética e a moral evoluem com o tempo. O místico, então, ele tem um padrão de valoração das coisas deste mundo atemporal, a partir, então, do que a intuição do seu eu interior indica. Um grande exemplo para mim, ou o maior exemplo que eu conheço, de alguém que, a partir de uma experiência mística, demonstrou essa capacidade do místico viver além dos contextos e dos valores da ética e moral do seu tempo, para mim é o místico judeu chamado Sabbatai Tzvi, bastante conhecido no universo da história judaica. Quem foi Sabbatai Tzvi? Sabbatai Tzvi foi um místico do século XVII que declarou-se Messias. E a partir deste movimento messiânico que surgiu efetivamente em Jerusalém, se espalhou por todo o mundo judaico, a partir de 1665, houve uma grande revolução no mundo judaico. E Sabbatai Tzvi foi aceito como o Messias judeu. E previu justamente uma intervenção no mundo a partir de agosto de 1666. Obviamente, isto não aconteceu. Em 1666, em setembro de 1666, o que aconteceu foi que ele converteu-se ao islamismo. Mas o que foi de interessante Sabbatai Tzvi fez? Ora, na cidade de Esmirna, em 1665, Sabbatai Tzvi, ele, para mim, fez duas coisas espetaculares. Primeiro, que a maioria dos seguidores dele eram mulheres. E ele então declarou na sinagoga de Esmirna que abolia a condenação de Eva. Ou seja, uma pessoa que efetivamente estava muito além de seu tempo. Ora, o místico geralmente ele tem comportamentos, padrões éticos e morais de vanguarda. Então, Sabbatai Tzvi, com isto, ele libertou as mulheres de toda a opressão que historicamente as religiões patriarcais impuseram às mulheres. E ele, então, na sinagoga de Esmirna, em 1665, declarou que aboliu a condenação de Eva. Mais ainda, ele também, de uma certa forma, aboliu o pecado, no sentido de que
quebrou as determinações de toda ortodoxia, os padrões normativos de comportamento da ortodoxia para Sabbatai Tzvi não necessitavam ser seguidos. De maneira que eu espero ter respondido a esta questão a partir do posicionamento, né, deste pensamento que eu formulei ao longo das 12 horas dirigindo o carro de Aracaju para Natal. A pessoa mística é atemporal. Aproveito para dizer aos seguidores do Instagram que se unam ao meu canal no YouTube, Professor Marcos Silva, Mistagogia. Se inscrevam, curtam os vídeos e divulguem. Até a próxima ocasião.